Quero compartilhar nesse início de ano eclesiástico essa palavra com os irmãos. Salmo 126, versículo 1. Antecessor ao violão, é um antepassado do violão. Do saltério se chegou ao violão, do violão se chegou à guitarra elétrica. Instrumento de cordas da época de Davi. Davi tocava harpa, tocava saltério, tocava uma série de instrumentos. E o livro dos Salmos traz a expressão que o salmista estava sentindo e vivendo no momento. O salmo é o rasgar da alma humana, a expressão. Se está sentindo raiva, ele escreve palavras de raiva. Se está sentindo amor, se escreve palavras de amor. Se está sentindo culpado, como por exemplo o Salmo 51, que Davi escreve quando o seu pecado foi descoberto, que ele tinha traído o melhor amigo, tinha engravidado a esposa do amigo. Ele está pensando que Deus vai matar ele. Ele escreve: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a multidão das tuas benignidades. Ele expressa o pedido de perdão, está coberto de culpa, e Deus o perdoa. Então o salmo é essa expressão, a oração acompanhada do saltério, a expressão, revela a expressão do que quem está escrevendo está sentindo, revela um momento da história. Quando meu filho nasceu, eu estava extremamente feliz. Em alguns momentos da minha caminhada, eu estive extremamente choroso, e o salmo é essa expressão. O salmista rasga a sua alma diante da sua realidade, do momento que vive. Então o salmo, oração acompanhada do saltério. E o Salmo 126 é um salmo maravilhoso porque revela um momento específico da vida de Israel. Fala da saída do cativeiro babilônico, do retorno para a cidade de Jerusalém e da restauração do templo, das portas do templo, das muralhas do templo, de tudo aquilo que eles haviam perdido nos últimos 70 anos. Vamos à palavra, irmãos. Salmo 126, do 1 ao 6, diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir essa palavra? Vamos orar, irmãos. Pai, te louvamos nessa noite pela tua palavra projetada aqui no telão, lida, ouvida, vista, introjetada, e te pedimos, Deus, que de alguma forma tu fales conosco nessa noite. Entendemos e cremos que tu tens respostas para as questões mais profundas, que tu conheces o momento que cada um dos teus filhos vivem, e que tu podes dar norte, dar direção, ser a bússola, Deus, para esse momento da vida. Fala aos teus filhos, Deus. Fala àqueles que estão com os ouvidos abertos, com o coração bem disposto para ouvir a tua palavra nessa noite. A nossa oração, a minha oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Esse é um dos salmos mais importantes da Bíblia. O 126, o 23 e o 1º e o 91, para mim, são os 4 principais salmos da Bíblia. É um salmo pós-exílico. Acontece depois do exílio da Babilônia. Esse salmo é a prova mais cabal de que Deus se importa com o que o seu povo está vivenciando, está passando, se importa com as lutas, e mais, é a prova de que Deus tem poder para transformar qualquer situação que o seu povo estiver vivendo, se esse povo se voltar para Ele, se esse povo permitir que Ele entre e que Ele faça. Esse é um dos salmos mais importantes do Novo Testamento. Uma vez que o ateísmo diz com todas as letras que Deus não existe, né? Ateísmo, ateu,
né? Anormal, fora da normalidade, não está normal. Ateísmo, não existe Deus. Theo de Deus, ateísmo, ateu, Deus não existe. O ateísmo diz que Deus não existe. O deísmo já diz que uma força superior, que talvez possa se chamar Deus, existe. E que essa força superior criou todas as coisas e os abandonou à sua própria sorte. Isso é o deísmo. E o criacionismo, e o cristianismo crê no criacionismo, que Deus é um Deus criador, que fez todas as coisas e que constantemente intervém na história da humanidade quando o seu povo clama. A gente tem várias passagens na Bíblia. Êxodo 2, o povo clamou, Deus levantou Moisés como libertador. Você tem uma outra passagem que diz que se meu povo, que se chama pelo meu nome, Crônicas, capítulo 7, se não me engano, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei sua terra. Se meu povo se posicionar, eu venho e ajo. E você vê na história da humanidade, Deus sendo invocado e Deus entrando para transformar a humanidade, para transformar a história, para restaurar a história de um povo que tinha se perdido, se machucado, se ferido e se afastado. O ateísmo diz que Deus não existe. O deísmo diz que Deus nos abandonou a nossa própria sorte. O criacionismo diz que Deus fez o mundo e todas as coisas, que às vezes no decorrer da vida algumas coisas dão errado, mas que Deus pode entrar, intervir e mudar essa história. E esse texto, do Salmo 126, é escrito exatamente no momento da saída do cativeiro babilônico. Vou tentar fazer aqui um en passant bem breve sobre esse momento histórico. A gente já pregou outras vezes sobre esse texto. Tem mais de 7 sermões em cima dessa passagem, mas a palavra de Deus se renova a todo momento. Então, o texto que a gente lê é um texto que acontece no momento imediato da saída do povo de Deus da Babilônia. Em mais ou menos 609 a.C., Nabucodonosor se levanta como um grande imperador do Império da Babilônia e começa a dominar as nações circunvizinhas. Ele invade, escraviza e leva cativo para casa os que fossem mais nobres e inteligentes, leva para a Babilônia. Ele faz isso na maioria das nações. E por último, Jerusalém e Israel se tornam uma das últimas nações que ele invade. E os 4 profetas maiores, Isaías, Jeremias, Daniel e Ezequiel, são usados como instrumentos para avisar o povo que se arrependesse dos seus maus caminhos, que se voltassem para Deus, porque senão Deus permitiria que uma nação estrangeira viesse e os destruísse e os levasse cativo. Esses profetas maiores fazem esses alardes, esses avisos por muito tempo. O povo insiste nos seus maus caminhos e por fim Nabucodonosor vem e invade. E quando ele vem e invade, essa invasão se dá em 3 levas, 619, 597, se conta de trás para frente, né? Antes de Cristo, vai diminuindo. 609, 597, 589, são as 3 levas que Nabucodonosor faz contra Israel e que leva todo mundo. Na primeira ele leva só a nata, e aí vai Daniel, vai algum dos profetas, e destrói algumas coisas. Depois eles se levantam e fazem uma grande rebelião contra Nabucodonosor. Ele faz uma segunda leva, uma segunda invasão de Israel. E na terceira ele vem, destrói o templo, bota fogo nas portas da cidade, derruba as muralhas da cidade, pega os utensílios que eram usados no templo de Salomão e leva esses utensílios de ouro e de prata todos para a cidade da Babilônia. Israel perde a sua identidade, Israel perde o seu status enquanto nação, Israel perde as suas propriedades, são levados como escravos. Um povo que já tinha sido o povo mais proeminente da terra, debaixo do governo de Davi e depois de Salomão, quando eles estão no ápice da história, a nação das nações, o povo que todas as nações queriam imitar, porque tinha um rei que servia a Deus e seus exércitos eram fortes e sua economia era forte e todos viviam bem. Agora está no pior momento de declínio de sua história. Saul, primeiro rei, Davi, Salomão. O reino é dividido depois que Salomão morre. Por um lado Roboão, por outro Jeroboão. 20 reinos que se sucedem de um lado e do outro. Lá no último rei vão vir 2 cativeiros. De um lado o assírico, do outro lado o babilônico, que é o maior dos cativeiros. E a nação é levada escravizada e vai para a Babilônia.
E eles são todos sequestrados, roubados de sua identidade, de suas terras, das coisas que mais gostavam e prezavam, e são levados para a cidade da Babilônia. Cidade cujas construções existiam os chamados jardins suspensos. Construções maravilhosas, berço da engenharia para aquela época moderna. E eles ali entram. E eles ali são feitos escravos. E ali eles começam a perder sua identidade, perder a sua capacidade de cultuar a Deus, perdem os seus vínculos com a língua original, perdem os seus vínculos com a Escritura, perdem a oportunidade de cultuar a Deus, porque estavam fora da sua terra, estavam fora do seu templo, estavam fora dos seus costumes, estão numa terra distante e vivem um momento muito difícil e ficam ali por 70 anos. 70 anos se passam, um imperador se levanta na Pérsia, chamado Ciro II. E ele se levanta, e ele começa a dominar todas as nações. E uma das últimas nações que ele domina é justamente a nação da Babilônia. Ele invade e toma à força a Babilônia. Ele se assenta no trono, o segundo grande império mundial, o império dos Medos e dos Persas. A Média e a Pérsia formam uma coalizão e eles saem vencendo todo mundo e por fim se tornam o segundo grande império mundial, o império dos Medos e dos Persas. Esse Ciro se assenta no trono. E quando esse Ciro se assenta no trono, a gente não tem tempo aqui de estudar, mas se a gente pudesse pegar o livro de Isaías e ler os últimos versículos do capítulo 44 e os primeiros versículos do capítulo 45, a gente vai ver a profecia que Isaías dá acerca de Ciro 150 anos antes de Ciro nascer. Diz assim o texto lá, não precisa abrir, vou tentar achar aqui rapidinho. Isaías 44, os últimos versículos. Deixa eu procurar aqui na minha Bíblia. Está vendo, irmão? Dá para usar o celular com sabedoria. Isaías 44, os últimos versículos, acho que é a partir do 25. Diz assim: assim diz o Senhor, o seu Redentor, que o formou no ventre. Eu sou o Senhor, que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus e espalhei a terra por mim mesmo, que atrapalha os sinais de falsos profetas e faz de tolos os adivinhadores, que derruba o conhecimento dos sábios e os transforma em loucura. 26. Que executa as palavras de seus servos e cumpre as predições de seus mensageiros, que diz acerca de Jerusalém: será habitada, e das cidades de Judá, elas serão construídas, e de suas ruínas eu as restaurarei. Isso aqui é 150 anos de tudo isso acontecer. Antes de ser levado cativo, antes de irem para a Babilônia, é Deus falando. Continua. Que diz as profundezas aquáticas: sequem-se, e eu secarei seus regatos. 28. Que diz acerca de Ciro, 150 anos antes de Ciro estar vivo: ele é meu pastor, chama um estrangeiro de meu pastor, e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. Aí no 45, versículo 1: assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro. Primeiro chama de pastor, depois chama de ungido, um cara de uma terra estranha, alguém que nem conhecia Deus, de uma nação pagã, um homem que entrou na história e começou a ganhar vitórias sem saber porquê. As coisas começam a acontecer na vida dele, ele fala: cara, eu sou muito abençoado, porque onde eu boto a mão as coisas acontecem. O que eu boto a mão para fazer está dando certo, cara, mas eu sou muito abençoado. Eu nasci virado para a lua. Posso ouvir misericórdia? É Ciro na história, gente. Isso é história. O mais lindo desse texto é que é história. É história. Você pode até não ser cristão, não acreditar em nada. Você olha para a história e você fala: caraca, 150 anos antes de nascer, veio um profeta e falou: assim diz o Senhor acerca de Ciro. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro, com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura dos seus reis, para abrir as portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Ou o que eu digo acerca dele? Eu irei adiante de você, e aplainarei montes, e derrubarei portas de bronze, e romperei trancas de ferro. 3. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel,
que o convoca pelo nome. A esse ele diz lá no capítulo 44, Jerusalém vai ser restaurada, você vai liberar para Jerusalém ser restaurada. Esse é Ciro que se assenta no trono dos medos e dos persas, e agora invade a Babilônia, e chega para ele a história: esse povo está cativo aqui há 70 anos, esse povo serve ao Deus de Israel. Agora tem uma profecia aqui de 150 anos atrás, Ciro. A gente pode ler para você? Pode. Assim diz o Senhor a Ciro, meu pastor, meu ungido. Eu que vou na tua frente. Você não vai entender como é que as coisas vão dar certo na tua vida. Ainda que você não entenda, a mão de Deus está lá. Ainda que você não sabe que algumas coisas estão te favorecendo, você não entende nada. É Deus na tua vida, ainda que você não o conheça. Você não sabe nem como falar com Ele, você não sabe nem como orar para Ele. Você não sabe das coisas que Ele gosta e das coisas que Ele não gosta. Mas a despeito disso tudo, a tua vida cumpre um propósito dEle nessa terra. Você não está aqui de passagem. Você estava achando muito engraçado as coisas te favorecendo, as coincidências, as teocidências, né? Que é o tel de Deus no meio da coincidência. Você chegou num lugar que você não imaginava, e as coisas todas confluenciaram e te influenciaram para que ali você estivesse. E você chega e, cara, as coisas estão dando certo, cara. Parece que Deus gosta de mim. Eu tenho uma notícia para te dar: Deus gosta de você. Aí ele fica completamente embasbacado. Aí, Cirão, que não é o da massa, mas é o Cirão, eu tenho notícia para você. Estava tudo escrito antes de você nascer, cara. 150 anos antes. Esse profeta, o Isaías, é aquele que viu o Messias, que viu Jesus. É o mais messiânico de todos os profetas. 700 anos antes de Jesus nascer, ele escreve de Jesus como nenhum outro homem escreveu no Antigo Testamento. E 150 anos antes de Ciro nascer, ele escreve de Ciro, dizendo: foi eu que te coloquei aí, cara, para tu me cumprir os meus propósitos. Você vai despedaçar os ferrolhos de bronze, você vai permitir que Jerusalém seja restaurada, você vai libertar o meu povo que foi escravizado por 70 anos, e eles vão voltar para casa através da tua boca. Porque a despeito de você ser um ser que busca realizar seus próprios sonhos, na sua vida você também vai realizar os meus sonhos. Porque a tua vida não cumpre apenas um propósito humano de vontades humanas. Tem um propósito maior para você, e está na hora de despertar isso aí, Cirão. Ele fica completamente embasbacado. Ele fica completamente pálido. Caraca, Deus me conhecia 150 anos antes de eu nascer. E agora eu estou sentado aqui, ele já tinha me dito tudo que eu ia fazer. Tragam o escritor, publiquem no diário oficial: a partir de amanhã, todos os judeus que vieram para cá escravos estão livres. Todos os que passaram os últimos 70 anos longe de sua terra, que é a Babilônia, onde hoje é o Iraque, é naquela região do Oriente Médio, mais ou menos entre 700 e 1000 quilômetros de distância. Todos os que foram escravizados e deportados e sequestrados de suas vidas estão livres para voltar e para restaurar suas próprias vidas. Eles que agora já estavam 70 anos, já não sabiam mais lutar, 70 anos que não pegavam espada, 70 anos longe dos seus costumes, da sua língua, da sua nação. Da noite para o dia, Ciro se assenta e fala: estão libertos. Nesse contexto, nesse momento, de que muitos decidem voltar para casa, muitos decidem caminhar nas pegadas de Abraão, que saiu de Ur dos caldeus e passou por Padã Arã para entrar na terra prometida. Enquanto ele estava caminhando, Deus falou: eu vou te mostrar. Enquanto você caminhar comigo, eu vou te mostrar o que você tem que fazer na frente. Você não vai saber de tudo que vai acontecer. Muitas coisas vão ser surpresas, mas a questão não é para onde você vai, nem o que você vai enfrentar. É quem vai estar contigo nessa caminhada. Enquanto você anda, Deus vai contigo. Aí Ciro fala: pode ir, quem quiser ir, vai. E Deus fala: quem quiser ir, eu vou junto. E uma boa parte se levanta. É nesse momento. Um dia eles eram escravos. No outro dia um decreto de real é liberado e eles amanhecem livres. Num dia eles não eram ninguém. Eles tinham perdido sua identidade, suas posses, seu dinheiro, sua identidade. Tudo aquilo que eles eram tinha se perdido na escravidão da Babilônia. No dia seguinte eles estão libertos e liberados para restaurar suas próprias vidas, para construir suas próprias histórias, para construir seu patrimônio, para construir suas famílias, reconstruir as famílias, reconstruir tudo que tinha se quebrado. Num dia eles não são nada, no outro dia eles são tudo. Num dia eles não têm nada, e no outro dia Ciro fala assim: ó, pega as coisas que Nabucodonosor roubou do templo, os utensílios de ouro, de prata, as bacias, o que era usado nos sacrifícios, o que era usado nas cerimônias, devolve tudo para esse povo.
De forma que nos dois cativeiros, tanto no egípcio quanto no babilônico, eles são liberados e eles não voltam para casa de mãos vazias. Deus sempre traz provisão no meio do caminho. Posso ouvir amém? Você não vai morrer no meio do caminho, meu irmão. Você não vai morrer, você não vai nadar e morrer na praia, não. Você vai nadar, vai chegar na praia, vai atravessar a praia, vai pegar o caminho, vai chegar no lugar seguro. Você não vai morrer na praia. Pode ter certeza disso. Deus é contigo. E esse texto fala desse Deus que transforma, desse Deus que faz coisas impensáveis, desse Deus que tem estratégias inimagináveis, desse Deus que tem poder para transformar. Esse salmo, para mim, é o salmo do poder de Deus. É o salmo de um Deus que transforma. E a história, cada versículo tem uma transformação de Deus na vida do homem. Detalhe, na vida daqueles que se permitiram ser transformados. Porque uma boa parte fica na Babilônia. Uma boa parte foi chamado, por isso que a Bíblia fala, muitos são chamados, poucos escolhidos. Porque o convite é feito para todos, mas nem todos escolhem Deus. Muitos estavam acostumados com a vida da Babilônia, com o vinho da Babilônia, com a capa babilônica, com as coisas babilônicas, e não quiseram voltar para a presença de Deus e para a terra de Deus e para as coisas de Deus. E ficam na Babilônia e morrem na Babilônia. Mas os que decidiram voltar são aqueles que restaram a sua nação, a sua identidade, as suas vidas e as suas famílias. Esse salmo fala de um Deus que transforma, que tem poder para transformar. É o Deus revelando o seu poder para o povo de Israel, libertando-os do cativeiro e mostrando que se eles entregassem suas vidas na mão dele, ele podia transformar. É o Deus que transforma. E esse texto fala desse Deus que transforma. Versículo 1, olha o que diz. Quando o Senhor trouxe os cativos da Babilônia de volta a Sião, a Jerusalém, Monte Sião, né? Jerusalém era chamada de Monte Sião, Jerusalém, né? Foi como um sonho. Foi como um sonho. Eles estão relatando um momento histórico de algo que acontece na vida deles. Na outra versão, Almeida Revista e Corrigida, ficamos como os que sonham. Mas a palavra sonho está nas duas traduções. Qual era o grande sonho da vida deles? Voltarem ao passado. Voltarem a 70 anos atrás. Voltarem para que as coisas fossem exatamente como eram no passado. Porque eles eram felizes e não sabiam. E reclamavam de Deus. Aí eles perderam algumas coisas. E depois que eles perdem as coisas, é que eles percebem que eles eram felizes. Porque eles até então eram infelizes. Eu assisti uma minissérie. Eu maratonei nas minhas férias. Posso ouvir uma misericórdia? Não sei se você faz isso, né? Essa expressão eu ouvi pela primeira vez da boca do meu filho. Pai, eu maratonei. Os Stranger Things. Uma parada assim. Eu falei, tá bom. Que parada é essa de Stranger Things? Não, pai, é uma parada muito maneira. Tem umas séries lá que aí vai para casa dos amigos e assiste 7, 8 episódios, cara. Achei um negócio muito estranho ficar assistindo um monte de episódio depois do outro, coisa estranha, né? Aí eu peguei uma série e assisti um capítulo, The Crown, que é A Coroa. Irmãos, eu maratonei, posso ouvir misericórdia? Vou assistir só mais um. Férias é uma benção, né? Não faz nada. Cara, eu assisti uns 8, 7 episódios numa vezada só. Peguei 1 da tarde, foi até 8 da noite, 9 da noite. Aí, The Crown, cara, série bacana, muito bacana, muito bacana. Não é apelativa, não apela à sensualidade. Extremamente inteligente, que conta a história da rainha Elizabeth II, rainha da Inglaterra, do Reino Unido, né? Escócia, Inglaterra, Irlanda, País de Gales. Muito bacana para você ouvir. Na segunda temporada tem lá um episódio um pouquinho mais quente, mas aí tu passa rapidinho e acabou, tudo certo. É só uma segunda temporada. Não estou te instigando a pecar não, tá? Você foge da aparência do mal. Passa rapidinho. A primeira temporada é toda tranquila. E aí tinha um episódio que fala da rainha Elizabeth. Fala da primeira dama dos Estados Unidos. Esposa do presidente Kennedy. Jacqueline Kennedy. A visita dela à rainha, né? E uma fica olhando para a outra, uma com inveja da outra, né? Que a outra é mais importante, coisa e tal. Aí a Jacqueline Kennedy
fala para a Rainha Elizabeth que ela era infeliz no casamento, porque eles vendiam imagem, para onde ia no mundo inteiro era o casal perfeito, mas ela conta a verdade. Na verdade, eu sou infeliz no meu casamento, cara. E aí a Rainha Elizabeth vai lá e fala para a mãe dela: caraca, você está vendo isso aí tudo que parece na TV? Ela me falou que era infeliz no casamento. E aí passa um tempo, tem um atentado, o marido dela é assassinado. E é televisionado para o mundo inteiro, e ela perde o marido. Aí a mãe vira para a Rainha Elizabeth e fala: poxa, mas você falou que ela é infeliz no casamento? Tá, mas ela era casada, agora ela não é mais casada, ela perdeu o marido, cara. Ela achava que era infeliz. Porque às vezes a gente só entende o conceito de felicidade quando a gente perde algo que nos faz feliz. Mas que nos faz feliz porque a gente tem e a gente não sente falta. E aí a gente às vezes perde e a gente fala: caraca, a famosa frase, eu era feliz e não sabia. E fica essa dualidade, cara, que é felicidade, né? Felicidade é você olhar para o momento da sua vida que você era feliz, e hoje você talvez não esteja tão feliz, e você fica sonhando com o passado, para voltar a ser feliz como você foi naquela época da sua vida em que você era feliz. Isso é uma armadilha, porque você é pego por um sentimento de que você precisa fazer com que o passado volte na sua vida para você ser feliz como você já foi um dia no passado. Daí vem o saudosismo, seleção boa era de 70, que tinha o Garrincha, o Pelé e esses caras todos que eu não sei quem é, porque eu nem era nascido em 70. Porque naquela época que era bom, hoje não é. Então a gente tem a gente acaba criando esse mito e esse modelo de felicidade que nos remete para o passado. E a primeira expressão desse salmo, versículo 1, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha, porque nossa vida vai voltar a ser como era no passado. Só que o passado para nós nunca vai ser uma boa referência, porque o passado jamais vai voltar. Há uma expressão que já usei aqui algumas vezes: nunca se entra 2 vezes no mesmo rio, porque quando você entra pela segunda vez naquele rio, ele já não é aquele rio, porque as águas que passaram por ali uma vez, não vão passar a segunda vez, eles desembocam no mar. É um outro momento de um mesmo rio. É parecido, mas não vai ser igual, de forma que sonhar com o passado não é correto. Até porque o templo de Salomão tinha sido destruído, as portas tinham sido destruídas, as muralhas da cidade tinham sido destruídas, e quando eles chegam lá, eles desanimam. Tanto que a gente vai ver mais para frente no Salmo, que eles pedem para Deus restaurar neles a disposição de viver. Mas eles estão dizendo com todas as letras que nós ficamos como os que sonham. E Deus pode sim transformar sonhos em realidade. Mas não que você vai voltar para um passado. O futuro, ainda que seja diferente do passado, porque nunca vai ser igual ao passado, os erros que você cometeu, E talvez você tenha que conviver com as marcas dele. Jesus, quando ressuscita, o seu corpo já não tem mais as marcas do tempo, as rugas, as marcas da violência que ele sofreu, mas as marcas nas mãos estão ali, as marcas nos pés, a lança que entrou do lado. Algumas marcas você apaga, outras permanecem, porque elas são a prova de que você venceu os momentos mais difíceis de sua vida. Não tem como apagar marcas. Não tem como querer voltar no tempo para transformar o passado. O passado está morto. Deixa o passado no passado. Para de lembrar todo o tempo do passado, senão teu sonho não vai voltar, não vai acontecer nunca. A transformação dos sonhos daquele povo em realidade estava extremamente linkada com a capacidade de construir um futuro novo. O texto diz que Deus transforma sonhos em realidade, mas não são sonhos do passado. Eles estão sonhando com Jerusalém exatamente como era antes, nunca mais foi. E conversando com uma pessoa daqui da igreja, né? A gente fala do templo de Salomão, que tinha toda uma glória, 25 bilhões de dólares para construir. E o templo que foi reconstruído e restaurado, muito mais humilde. Mas a profecia dizia: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Por quê? Porque o Messias habitou no segundo templo. Jesus entrou e ensinou no segundo templo. Por que ele é mais glorioso? Porque Jesus habitava nele. Onde Jesus habita, se ele habitar no teu corpo, se ele habitar na tua casa, se ele habitar na tua família, se ele habitar no teu trabalho, aquele lugar vai ser revestido de uma glória superior.
Deus tem poder de transformar sonhos em realidade, se você estiver disposto a olhar para o futuro. Então é um Deus que transforma sonhos em realidade, um Deus que te capacita a voltar a sonhar. Ficamos como os que sonham, é isso mesmo, sonha com o futuro. É para sonhar mesmo, mas deixa o passado no passado. 2019 ficou, 2018 ficou, 2017 você chegou até aqui, viveu lutas, sofreu armadilhas, foi traído, foi machucado. Passa uma borracha, apaga o passado e olha para frente, que Deus pode te fazer voltar a sonhar. Segunda coisa que Deus transforma nesse texto, no versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. O Salmo 137 não dá para a gente ler aqui, como o Salmo é a expressão da alma. Quando eles estavam chegando, e os Salmos não estão em ordem cronológica, o Salmo 137 foi escrito antes do Salmo 126. Quando eles estavam chegando na Babilônia, o pessoal da Babilônia falou assim, ó, canta uma canção em hebraico aí pra gente. Canta aí. Canta pra gente uma música aí de vocês, uma música famosa. Aí eles viram para eles e falam que a nossa língua grude no céu da boca, se a gente cantar uma canção de alegria longe da nossa terra. Quem dera que Deus pegasse os filhos de vocês e desse com a cabeça deles na pedra. O Salmo não respeita a moral, não respeita nada. É como está se sentindo. Se você ler o Salmo 137, você fala, não tem como pregar aqui nesse texto, cara. Está mandando matar o filho dos outros. Eles não queriam, eles queriam. Mas eles estavam falando do que eles estavam sentindo. Então não tem como pegar um salmo daquele, é um negócio trágico, cheio de raiva e de ira. Nós não vamos cantar canções de alegria na terra estranha. Nós só vamos cantar quando voltarmos para casa. Eles passam 70 anos calados. E agora eles estão indo de volta para casa. Eles são tomados por uma alegria que na boca volta a brotar os cânticos. Então a nossa boca encheu-se de riso. E a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sabe qual é o sentimento aqui, gente? Eles foram despidos, foram sequestrados, foram levados cativos para a Babilônia. Chegam, eles no meio do caminho passam por várias nações circunvizinhas. Os seus vizinhos olhavam para eles e diziam, caraca, tu viu o que está sofrendo, cara? Povo de Deus, ó, é crente. Tá vendo o que eles estão sofrendo? Olha que escravidão, cara. Olha só o que eles estão vivendo, cara. Tu viu que tu ficou sabendo que fulana está doente? Pô, e é de Deus, cara, como é que pode? Ficou doente e é de Deus. Tá vendo que ele está sofrendo? Rapaz, tu viu o problema com o filho lá que está passando? Meu Deus do céu, que loucura que ela está vivendo. Pô, mas ela é fiel a Deus, mas está vivendo isso tudo, cara. Ninguém está entendendo nada. Eles vão passando entre as nações e a notícia da sua derrota se espalha. Você viu que fulano recebeu um diagnóstico médico e vai estar lutando lá pela saúde dela? Você viu que fulano está lutando, o casamento quase rachou, está uma tristeza só, e ela é de Deus e está vivendo isso tudo. Era o que se dizia nos vizinhos, é o que se dizia na rua, é o que se dizia no bairro, é o que se dizia entre as nações. Cara, está vivendo um momento muito difícil. E eles vivem não somente com a dor de estar vivendo tudo que viviam, mas com a dor dos olhares dos outros que olhavam para eles e diziam, coitado deles. Não a dor apenas do problema que vive, mas a dor da vergonha de ter que saber que os outros sabem do que você vive. Passando um momento muito difícil no casamento, passando muito difícil com o filho, passando, pô, fiel a Deus, está vivendo isso tudo, hein? E o sofrimento deles é não só a dor do sofrimento, mas a dor da vergonha de ser exposto para os vizinhos. E agora eles estão voltando, cara. E a dor de tudo que viveram e que todos ficaram sabendo, se transforma numa glória enorme, num testemunho enorme de que Deus não os abandona. E quando eles estão voltando, eles estão dando testemunho. Então nossa boca se encheu de riso e de alegria. E agora que a gente veio chorando, a gente volta cantando. Até nas outras nações se diziam, o Senhor fez coisas grandiosas por eles. A tua dor entregue nas mãos da pessoa certa pode se transformar num testemunho para outros.
eles vão chorando. E os mesmos que antes olhavam, ia lá, ó, olha o que está vivendo, ó, ia só tudo que faz de errado, ia só assim não vai dar em nada, isso aí é uma desgraça, desculpa a expressão, para a família. Esses mesmos que olharam e apontaram e constataram a tragédia, são aqueles que vão ter que reverberar o que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia! Deus pode transformar, em segundo lugar, a vergonha da derrota na alegria da vitória. Aí você chega no lugar da vitória, você se assenta no lugar da vitória pela primeira vez, você é tomado por uma sensação que você não consegue explicar, cara. Você se assenta e você fala, caraca, cara, como eu sonhei estar aqui nesse lugar. Cara, eu passei tantos dias da minha vida pensando nesse momento, cara. Tentei com todas as minhas forças e não consegui. Confiei num Deus que me conduz e aqui estou. Você ri, cara. Você não consegue se controlar porque você ri. Você fala, caramba, cara, Deus é bom. O que brota na tua boca, ainda que você não seja crente, é glória a Deus, graças a Deus, né? Deus é muito bom. Deus faz coisas impensáveis. Deus transforma a alegria da derrota, a vergonha da derrota, na alegria da vitória. Esse Deus transforma. Diz o versículo 2. Olha o que diz o 3. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. As nações disseram. E agora eu digo ao meu próprio respeito. A gente conheceu um casal muito bacana hoje. Muito bacana, eu e minha esposa. Casal, gente boa demais, cara. Gente boa demais. Aí na conversa, a gente estava conversando. Aí a mulher falou, eu venho com meu marido porque eu não dirijo. Aí quando eu vou, ele dirige para me levar. A minha esposa olhou para ela com um olhar de autoridade. O quê? Você não dirige? Ah, não, você tem que ver isso aí. Tem que ver, porque eu não dirigia. Quanto tempo você tinha carteira sem dirigir? 7 anos com carteira sem dirigir. Posso ouvir misericórdia? Mas ela cresceu igual um leão para cima da mulher. Não, eu tinha carteira e não dirigia. Sabe por quê? Aí a mulher era psicóloga, a gente não sabia. Sabe por quê? Por causa dos meus medos. Eu ficava aquele trânsito maluco, caminhão, ônibus, aquele caminhão baú, aqueles carros, aquelas vans abençoadas. Tem motorista de van aqui hoje não, né? Tem um. As vans são uma bênção. As vans dos motoristas dessa igreja, as outras são só sangue. Aquela van desesperada, aquele taxista maluco, aquele pessoal todo. Eu ficava assim, caraca, é como se o trânsito fosse só deles. Eu vou sair no meio desse trânsito, nada. Aí um dia eu aprendi. Alguém falou para mim, o trânsito não é deles, o trânsito é teu também. O trânsito não é só deles não. Que história é essa? O trânsito é teu. E vai no teu ritmo. Ela falando para a mulher, cara, de manhã. Aí eu fui no meu ritmo, devagarzinho. Isso aí é a primeira vez, isso aí é a segunda vez, isso aí é a terceira vez. Hoje eu perdi o carro, posso ouvir amém, irmãos? Eu sou de moto agora, para lá e para cá, não tem mais carro, não tem. Eu falei, só falta passar pro teu nome, né? Aí quando ela fez 10 anos de carteira, ela recebeu a carta do Detran. Parabéns, não tinha nenhuma multa. Falei, claro, né? Não dirige há 7 anos, né? Mas isso já passou mais de 15 anos. O carro tem uma multa. Adivinha de quem é a multa do carro? Daquele que não dirige o carro todo dia, que é eu. Saí uma vez, tomei a multa. Ela tá dirigindo já desde 2007, 2014, você dirige todo dia, dirige pra caramba. Nunca tomou nenhuma multa, cara. Aí eu peguei o carro para dar um rolê e tomei a multa. Posso ouvir misericórdia? Chegou lá, já que sou eu mesmo, Mas ela falando com a mulher com autoridade, cara. Não, o trânsito não é deles, não. O trânsito também é teu. Você não tem que ficar com medo, não. De repente tu faz uma terapia. Aí a mulher, eu sou psicóloga. Agora bateu nela, cara. Quase que deu uma cadeirada. Calma, amor, calma. Não, tu tem que conseguir. A mulher já saiu lá de casa buzinada. Minha esposa deu chacoalhada com toda a força. O trânsito também é teu. Não é só deles, não. E vai no teu ritmo. E não esquenta que esses caras da van, não. Meu irmão. Quando eu tô no carro, eu falo, calma, amor, calma. Que ela é braba no trânsito, é braba. Olha o que diz o texto.
Primeiro se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Depois que eles vão dizer de si mesmos, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Sim. Mas por que eles só falam depois que os outros falam de nós? Por que às vezes você está tão para baixo, cara? Você, cara, as coisas não dão certo para mim é tudo muito difícil. Aí vinha alguém de fora e fala assim, cara, você é uma pessoa, você não sabe, mas eu te admiro escondido há muito tempo. Você é uma referência para mim. Você é uma pessoa especial, o seu jeito de falar, o seu jeito de fazer amigos, eu sou tímido, você faz amigos muito mais rápido do que eu. O seu jeito de falar em público, o seu jeito de jogar bola, o seu jeito que você tem com as crianças. Cara, eu admiro isso em você. E você nunca se valorizou porque você olhava para você e falou, cara, eu sou um zero à esquerda. Aí é preciso vir alguém de fora para falar para você que você pode. Porque você nunca disse para você que você pode. Esse povo, essa síndrome, problema de estima. De um povo que diz sim. Grandes coisas Deus fez pela gente, por nós, por isso estamos alegres. É alguém que só consegue dizer que Deus fez depois que alguém vem e diz que admira. Porque não consegue enxergar valor em si mesmo, porque acha que isso é uma falta de humildade. Enxergar as próprias virtudes. Isso é falsa humildade, cara. E Deus pode transformar dúvidas em certezas. Eles ficam quietos por muito tempo por causa disso. Ah, Deus sabe que Deus vai fazer, Deus não vai fazer. A gente é só escravo. E nessa terra a gente nasceu para sofrer mesmo. Para trabalhar até morrer. Para não ter direito a nada. A gente é tomado por esse sentimento. E vem Deus e fala conosco, às vezes com todas as letras, só para tirar a gente do poço desses sentimentos. Contei aqui que um domingo eu estava malzão. Domingo de ceia, malzão. Aí vim aqui, preguei. Terminei o culto, eu corri para o meu gabinete. Sentei lá, aí bati na porta. Pastor, tem que falar um negócio contigo, cara. Fala, irmã. É uma irmã que sempre Deus usa, né? Na nossa história lá, quando tinha 20 pessoas lá atrás, Deus usou ela. Olha só, Deus está falando o seguinte. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, pastor. Fala, irmã. Eu chamei Márcia. Márcia, vem cá. Fala, irmã. Deus ouve as tuas orações. E virou as costas e foi embora. Irmãos, eu fui daqui em casa chorando de alegria. Porque eu estava orando por tantas coisas aquela semana. Estava tão triste porque algumas coisas não estavam acontecendo. 2 semanas seguintes tudo aconteceu. Aí você ganha autoestima para orar. Eu sou um filho que Deus ouve. De forma que muitos dos nossos problemas não são problemas dos outros, são problemas que a gente mesmo cria pra gente. A gente se diminui. A gente se culpa. A gente coloca um peso excessivo que a gente não tem que carregar. Por isso que na palavra do Evangelho, em Mateus 10, Jesus fala: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde, e alcançareis descanso para as vossas almas. Deus pode transformar dúvidas em certezas. Sim. Deus fez grandes coisas. Deus ainda faz grandes coisas. Deus pode fazer grandes coisas. Deus fez lá no passado. Deus levantou Moisés quando a gente era escravo. Deus está levantando o Ciro agora. E no futuro Deus vai levantar um homem para nos livrar dos nossos pecados. E Deus no futuro levanta Jesus. E Jesus vem no seu tempo e livra o homem do maior dos cativeiros, o cativeiro do pecado e da morte. Ressuscitamos nele para a glória de Deus. Vivemos com a mente no céu. É por isso que Romanos 8,18 diz: a leve e momentânea tribulação que vivemos não é para se comparar com a glória que nele há de ser revelada. Está difícil, Deus levanta alguém. Deus levanta sempre alguém para ser instrumento e boca de Deus para profetizar e às vezes para revelar, para trazer o conhecimento que nossa vida, os grilhões vão ser quebrados, as cadeias vão ser arrebentadas, as correntes vão cair. E é como um elefante que desde novo foi preso num pequeno tronco de árvore. E ele é novinho, ele puxa, não consegue sair porque ele é pequeno. E ele cresce e fica gigante, está lá aquela árvore pequenininha, com aquela corrente presa. Ele, não posso sair porque eu estou preso. Ele faz isso, ele arranca a árvore. Você tem dentro de você uma força enorme, que não vem de você, vem de Deus. Que te faz resistir às dores dessa vida e te projeta para o futuro e gera em você a expectativa de que coisas boas virão. Essa paz, essa força vem do Espírito de Deus. Essa força que nos diz, é por isso que a Bíblia diz em Romanos: porque o Espírito que em vós habita testifica que vocês são filhos de Deus.
O Espírito de Deus em nós fala, você é filho de Deus. O Espírito de Deus no salmista disse para ele, sim, grandes coisas Deus tem feito, sim, Deus escolheu, sim, Deus quer o teu bem, sim, as prisões que te prendem, muitas delas são circunstanciais, não tem a ver com os outros, não tem a ver com os teus inimigos, então tem a ver com você reconhecer a força de Deus que é em você, e a tua própria força que também existe em você. Porque Deus não te deu o espírito de covardia, mas é o espírito que diz, Abba, Pai, o espírito de fortaleza, o espírito de conquista. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa mensagem poderosa da ressurreição de Jesus que gera expectativa no nosso coração, esperança. Aí você olha para o futuro com esperança. Meu irmão, restaura essa estima. Homem, levanta essa estima, pelo amor de Jesus Cristo. Deus fez grandes coisas, Deus ainda faz. É por isso que a gente crê na contemporaneidade dos dons. Deus age hoje ainda. Deus te faz ouvir isso para você se levantar, cara. É tempo de cuidar de você, é tempo de cuidar da sua vida, é tempo de cuidar das coisas de Deus, de viver as coisas de Deus. Sim, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Deus transforma os teus momentos de dúvida em momentos de certeza. E tem que fazer isso aí dentro, para depois fazer do lado de fora. Tem que mudar primeiro aí depois do lado de fora muda. Eles foram libertos por Ciro, mas ainda tinha um caminho de reconstrução pela frente. Próximo versículo. Terceiro lugar, Deus transforma dúvidas em certezas. Muitas dessas dúvidas que você tem a seu próprio respeito. Sim, você é de Deus. Sim, Deus te perdoou. Sim, Deus pode te capacitar para lutar contra o pecado, contra as tuas fraquezas, contra um passado de quedas e fracassos e te dar um futuro de vitórias e de coisas boas. Sim, Deus dá poder. Sim, Deus visita o homem hoje. Sim, por Ele é o sim, dele vem o amém. Não que sejamos capazes em nós mesmos de pensarmos ou fazermos alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. É Ele quem te fortalece, é Ele quem te capacita, é Ele quem te levanta, é Ele quem gera expectativas. É Ele quem fala para você, 2020 talvez seja difícil, mas eu vou estar contigo. Eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É dele que vem a força. Não é humana, é divina. Quarta coisa que Deus transforma, está no versículo 4. Cada versículo uma transformação. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Conseguiu botar as imagens aí na programação? Deu bom? Então bota as duas imagens aqui, isso. Deserto do Negueb. Senhor, restaura-nos como os leitos dos ribeiros. Senhor, faze-nos. Ele usa a palavra restaurar, ele usa a palavra regressar. Faze-nos regressar novamente como as correntes no sul da Palestina, no sul de Israel, tem uma região desértica chamada Negueb. Deserto do Negueb, se escreve com V, mas se pronuncia com B. Depois você pode entrar no YouTube, eu não ia passar o vídeo aqui, que era 3 minutos. No YouTube você bota lá, Torrentes do Negueb, que são uma vez por ano. Esse lugar do deserto do Negueb é uma região desértica, extremamente seca, que por muito tempo durante o ano não produz nada. Então há um momento de chuvas serôdias, que chove nas partes mais altas, nas montanhas mais altas, vai chovendo e vai acumulando água lá em cima, vai acumulando água. Chega uma hora que essa água transborda por cima das montanhas, descem pelos morros e chegam aos leitos de um rio principal, que chamam de corrente do sul, corrente do Negueb, riacho, leito dos riachos. Uma vez por ano, na época das chuvas nos montes, essas águas transbordam e o lugar deserto recebe água. Essa é uma foto do momento que as águas que vêm das montanhas transbordam no Negueb. E o Negueb que está ressecado, desértico, que tem poucas vegetações, que são marginais aquele lugar que receberam água. Quanto mais para longe do leito do rio Negueb, do deserto Negueb, mais desértica é a região. A foto está com uma resolução ruim, mas dá para entender. Essa é uma foto, um screenshot tirado de um vídeo do YouTube que mostra essa água chegando.
Está todo mundo ali, de repente, no dia da visitação, no dia da chuva, do transbordar, vem a corrente e inunda tudo. Em pouco tempo, menos de um mês, toda essa região que você vê que está desértica, que está amarela, que está seca, que está sem produzir praticamente nada, se transforma nisso aqui. Ó. Bota lá outra imagem. Tinha uma segunda imagem. Garoto. Eu entrei num site em hebraico para achar. Botei Negev, botei deserto e botei para traduzir para hebraico. Eu caçar a foto do lugar florido, irmãos. Deu trabalho, minha pesquisa homilética essa tarde. E essa é aquela região. O salmista, na verdade, do versículo 4, é a chegada deles em Israel. Eles chegam cheios de esperança. Quando eles olham, as paredes de Jerusalém estão destruídas, os portões tinham sido queimados, as portas do templo tinham sido destruídas e o templo tinha sido feito em pedaços, eles iam ter que reconstruir tudo. Aí o salmista, que está muito feliz, ele não fica tão feliz, mas ele escreve versículo 4, Senhor, restaura-nos. Aí ele faz uma menção histórica e geográfica. Como as correntes do sul, uma vez por ano, Senhor, elas vêm e tudo quanto está ao redor se transforma em flores. Um lugar desértico e seco se transforma num rio cheio de vida, cheio de restauração, cheio de flores, cheio de verde. Um lugar antes morto, agora está cheio de vida. Ah, Deus, Tu que és responsável por isso, restaura a nossa sorte, Senhor. Transforma esse lugar de morte em lugar de vida. Essa semana eu vi uma reportagem do pastor inglês, pastor Christopher, esqueci o sobrenome, 47 anos. Está num parque, tem uma parada cardíaca, o coração para. Eles socorrem rápido com desfibrilador 4 vezes, eles tentam, o cara não volta. Ligam para a família, pegam do celular dele, a mulher crente em casa, a esposa de pastor ouve, chama os filhos e fala, papai, coração parou, vamos todo mundo orar. E bota os filhos tudo para orar e vai para a rede social, peço oração pelo meu marido que tá, coração parou. E uma galera orando em tudo quanto é lugar, na igreja, rede social, um monte de gente orando. Os caras tentam, não conseguiram, botam na ambulância, 15 minutos para chegar no hospital. Chegam no hospital, levam para o quarto, o coração do cara volta. Os médicos não entendem. Ele fica em coma 48 horas. E ele volta. O coração parou por 15 minutos do lugar onde ele estava até o hospital. As desfibrilações não funcionaram. O cara volta à vida, cara. 48 horas em coma, volta. Fala, vão ficar sequelas inconsertáveis. Desculpa aqui o neologismo. Passam alguns dias, o cara volta plenamente, 100%. Os médicos ficam boquiabertos. Os enfermeiros, o pessoal do hospital fica louco. Como é que esse cara não tem sequela nenhuma? Como é que esse cara com 47 anos sobreviveu? Notícia corre o mundo. Depois você procura lá no Google, ou então no gospelpride.com.br, que tem esse testemunho. Pergunta para o grande oráculo, que é o Google. Só perguntar para ele que você vai ver lá. Christopher alguma coisa. Cara, uma coisa assim fenomenológica. Um agir de Deus. Fruto, resposta de oração. Deus, cara, que pega o que está morto e pode trazer a vida. Que pega os desertos e transforma em lugares floridos. Que passa por lugares, que diz para lugares secos serem visitados por água, e uma vez por ano eles são. A base da economia de Israel é a agropecuária, gente. Mas entre 85% e 95% do território do país é desértico. Pega no Google. Eu trabalho com tecnologia, então tudo tem a ver com tecnologia. Pega o Google, ou o Google Earth, ou então o Google Street View, ou então o Google Maps. Vai lá e digita Israel. Olha por cima do mapa. Você vai ver tudo amarelo, um pouquinho de verde ali em Jerusalém. Como é que um país desse consegue ter a base da sua economia ser agropastoril? Quando a nação foi restaurada em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, depois da criação das Nações Unidas, depois do voto de
Oswaldo Aranha, que foi quem presidia a ONU e que declarou que Israel voltasse a ser uma nação, que eles começam a comprar os pedacinhos de terra para se reunirem e se retornarem a ser o que são hoje. O que eles iam fazer no meio do deserto? Eles começam a plantar e o sistema de irrigação, gotinha por gotinha, é baseado no Salmo 126, que fala das correntes do Negueb. Eles instalam a tecnologia mais avançada de salinização de água está em Israel. Pegar a água do mar, tirar o sal e transformar em água que irriga o deserto e que faz florescer e que traz uma série de culturas que são cultivadas anualmente. Vem deles, cara. Um povo que conhece Deus e que sabe que Deus é capaz de transformar lugares mortos em lugares cheios de vida. Deus é capaz, cara. Olha para a geografia, olha para a história. E o próprio Jesus diz que Israel é o termômetro do mundo. Olha para eles. Olha para o que eles são. Olha para o que Deus faz neles. Deus fez uma aliança com os judeus. Deus fez uma aliança com a igreja. Quarto lugar, eu falei que ia pregar só meia hora. Até o final do ano eu consigo. Mas ainda não deu 9 horas, então dá tempo. Em quarto lugar, Deus pode transformar lugares secos em desertos em rios de vida. Eu não sei o que você vive, eu não sei qual é o teu problema, mas eu conheço um Deus que transforma a morte em vida, que transforma a sequidão em lugar farto de flores e de folhas e de vegetação, um lugar desértico em lugar de vida. Próximo versículo, penúltimo, versículo 5, olha o que diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Os que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. O casal aqui da igreja, a gente tem vários testemunhos do que Deus tem feito na vida de várias pessoas. Eu já disse isso aqui reiteradas vezes. O grande barato de ser pastor é ver como uma pessoa chega quebrada, machucada, fedida, estrupiada, ralada, cheia de carrapicho, cheia de carrapato. É uma linguagem metafórica. Toda machucada, e ver o que Deus faz, cara. Com quem deixa Deus entrar e agir. Aí um casal, falando com eles hoje de manhã, 2018 foi um ano difícil, 2019 foi um ano difícil. Meado para o final de 2019, Deus abre uma oportunidade assim incrível para eles, sem dinheiro, sem possibilidades, um negócio assim, que é aquele negócio de Deus mesmo, cara. E eles vão, emburacam, e a coisa começa a dar certo, e eles estão trabalhando, e trabalharam ontem até meia-noite, cara. E hoje iam trabalhar também. Falei, cara, como é que vocês estão? Pastor, meia-noite a gente estava saindo de lá ontem, trabalhando. Aí eu falei, glória a Deus. No meu coração vem um negócio assim, então, a gente não ouve Deus falar com palavras, mas no coração vem uma certeza, né? O jeito de discernir Deus falar, né? A gente não ouve Deus com palavras. Eu nunca ouvi Deus chegar falando, mando. Deus não fala assim. Fala no coração. É um jeito de discernir que é aqui dentro, no espírito. Quanto mais tempo você tem com Deus, não que o tempo seja sinal de maturidade, porque maturidade não tem a ver com idade, mas tem a ver com a capacidade de andar com o diferente sem se influenciar por ele. Por isso que tem muito velho imaturo e tem muito jovem maduro. Mas a capacidade de discernir o que Deus está falando, de ler as placas que Deus coloca todo dia, as situações que Deus te favorece, e você conseguir discernir, é por isso que Salomão, o homem mais sábio da terra, disse, reconheça a Deus em todos os teus caminhos, e aí os teus lagares vão transbordar. Essa capacidade de discernir o agir de Deus, que não vem com palavras humanas no teu coração, mas que Ele às vezes usa pessoas com palavras que são inteligíveis para o nosso intelecto. Naquele momento, Deus falando no meu coração, cara, eles vão colher tudo o que eles não colheram nos últimos 2, 3 anos. Porque eles não desistiram de semear. Porque o que acontece? Com as frustrações da vida, vem o desânimo de tentar de novo. Você tentou uma coisa e não deu certo. Você tentou, não deu certo. Se às vezes é tomado por um desânimo, você larga de mão. E essa que é a pior das derrotas. Desistir de lutar. Essa é a pior das derrotas. Porque quem luta pode vencer e pode perder. Quem desiste de lutar só perde. Matematicamente, é a pior das derrotas. É por isso que Gálatas capítulo 6 diz...
Gálatas 6, vou lembrar. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na sua carne colherá corrupção. O que se semeia no espírito colherá vida. E não cansemos de fazer o bem, pois ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desanimado. Paulo escrevendo aos Gálatas fala, a gente vai colher o que a gente plantou se a gente não desanimar no meio do caminho. Porque a gente começa a colher, a gente começa a plantar e não consegue colher, a gente desanima. E a gente colhe os frutos, colhe a pior das derrotas, que é desistir. Se não houvermos desanimado, se não houvermos desfalecido. Gálatas 6, do 7 ao 9, do 7 ao 10, se não me engano. O que Deus está dizendo aqui para você nessa noite, para mim? Cara, não desiste, cara. Porque a desistência é a certeza da derrota, cara. Como não já está garantido, luta pelo sim, pô. É o que ele está dizendo, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Então, para semear, você tem que crer que vai frutificar, germinar, que vai crescer, que vai florescer, que vai frutificar, e depois você vai colher. O momento da semeadura dói. Por isso que esse casal, meia-noite, está trabalhando ontem. Eu falei, meu brother, se prepara. Sensação tão boa, cara, de Deus aqui no meu coração. Você vai colher muito, cara, muito. E a gente que luta as mesmas lutas que a gente que lidera na igreja, que passou por momentos muito difíceis e que não desistiu, cara. E que é inspiração para a gente continuar. Olha para a vida e fala, cara, muita coisa não deu certo, eles continuam servindo a Deus do mesmo jeito. Continuam semeando, ainda que com lágrimas. O dia da colheita vai chegar. Deus é poderoso para transformar lágrimas de tristeza em canções de alegria. Tirei férias aí, fiquei 3 semanas. Tentei desligar, ainda fico pensando em igreja pelo menos por 4 dias. Do 4 para o 5º dia, já me conheço, gente. 13 anos pastoreando. Do 4 para o 5º dia eu consigo desligar. Porque é muitas situações. 300, 400 pessoas. Gente, são muitos conflitos e muitas situações para resolver todo dia. E a gente desliga. Eu desliguei de tudo lá por 4 dias. Menos das pessoas que estão doentes. Teve dias de eu pegar a minha moto e nas estradas da vida eu ir gritando com Deus na Dutra. Que eu não aceitava aquela situação e chorando. Pensa numa viagem de 30, 40 minutos chorando e brigando com Deus. Eu não aceito, Deus, eu não aceito isso. Tu não me chamou para pastorear, para eu ficar com essa dor no meu coração, de ver isso acontecer com essa pessoa. Não aceito, Deus, eu não aceito. Então fecha a igreja. Ou se é Deus ou não é. Ou faz ou então não faz. Aí tu vai brigando com Deus. Não estou te dizendo para você brigar com Deus não, tá, irmão? Estou falando eu aqui no meu particular lá com Deus. Chorando, eu posso gritar dentro do meu capacete que ninguém me ouve. Ainda mais na adulta acelerando. Eu posso extravasar. E lágrimas rolam pelas viseiras e eu estou gritando, ninguém está me ouvindo. Só vou minha cabecinha assim. Se você me vê na rua, minha cabecinha é porque eu estou brigando. E vai eu brigando e chorando. E Deus não aceita. Eu botei tudo para fora. Fiquei leve, cara. Aí tirei férias. Situações muito difíceis de... Se tem uma coisa que eu não deixo, nas férias eu li quase Provérbios inteiro, todo dia meditando. E nas férias eu sempre orei pelas pessoas doentes. Cara, o que eu recebi de notícias boas durante as férias, gente que estava com problema de saúde, que os médicos já tinham condenado, vai operar, vai tirar tudo. Foi operar, não tirou nada. Posso ouvir um amém? Pastor, exatamente o que a gente orou aquele dia, pastor. Outra notícia que chegou, pastor, desculpa me interromper tuas férias, mas é uma boa notícia aqui, ó, que a minha médica mandou para mim hoje. Aí eu chorando em casa, cara. Glória a Deus, Deus ouve orações, cara. Deus pode transformar lágrimas de tristeza em lágrimas de alegria, cara. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. A gente ouve as notícias, a gente dobra o joelho, a gente se alegra em Deus, cara. A gente se alegra em Deus que transforma as nossas lágrimas,
que conhece as nossas dores e as nossas lutas e as nossas guerras. De gente extremamente íntegra, cara. Gente que às vezes vem para a igreja sem ter motivos, de tanta pancada que levou da vida e de tudo, e que chega pelas aquelas portas e fala, caraca, chegou o Walking Dead. Está completamente arrebentado e está aqui. Eu fico pensando, meu caraca, acho que se eu estivesse vendo isso, eu já tinha metido o pé da igreja. Como é que essa pessoa daqui, cara? Aí a pessoa vem, senta, eu fico olhando, eu fico me julgando à luz. Caraca, como é que eu sou tão mais fraco que muitos aqui, cara? Como eu sou tão desistente. E ninguém que sabe das minhas lutas, das coisas que eu penso, das coisas que meus conflitos interiores. Sou tão humano quanto você, passo por tantas crises, talvez diferentes das tuas, cara. Mas o grande barato dessa vida com Deus é saber que nada foge ao controle dele. Você ora e ele te ouve. E ele faz de um jeito que você não tem como dizer que não é ele. Ele faz de um jeitinho assim, ó, Armando, ó, isso aqui é para você saber que sou eu, ó. Fala que é coincidência, Armando. Fala aqui que aconteceu. Fala, meu filho. Ele vai provando por A mais B mais C, mas D, que é ele que está no controle da parada e que sem ele eu estou frito. E nós estamos, quem está bem sem Deus aqui, cara? É ele que transforma as lágrimas de alegria em cânticos, as lágrimas de tristeza, né? Em cânticos, em cantos de alegria. Ele pode transformar, versículo 6, para terminar. Aquele que vai chorando, aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Aquele que vai andando e chorando e semeando a boa semente, voltará com os frutos da sua semeadura. Semear em Deus está falando de andar com Deus. Semear em Deus é semente de oração. Paulo fala para Timóteo, batalha comigo como um bom soldado de Cristo, sofre comigo as aflições do tempo presente, batalha em oração comigo, para Deus agir. Seria muito bom que tudo que a gente falasse, Deus agisse na hora, mas eu não sei porque não é assim na relação com Ele. E algumas coisas Ele demora mais, outras coisas Ele faz na hora. Algumas coisas Ele demora um dia, outras Ele demora um mês, outras Ele demora 6 meses. E deixa a gente às vezes num conflito, a gente não entende o tempo dele. Eu não consigo entender algumas coisas de Deus. Confesso, 20 anos de crente, algumas coisas eu não entendo, gente. Algumas coisas eu só vou entender lá. Eu tenho consciência plena disso. Mas a luz que eu recebo, eu ando. Algumas dores ele podia tirar, mas ele não tira. E eu não paro por causa da dor, eu continuo, cara. Às vezes eu vou chorando, mas eu vou chorando, continuo andando com ele. Os que saem da Babilônia vão andando e chorando em direção a Jerusalém. E lá ele levanta Esdras, ele levanta Neemias, ele levanta Zorobabel, ele levanta os profetas menores para animá-los. E os profetas se tornam um instrumento de animação e de estímulo para eles restaurarem o templo. E Neemias se levanta 52 dias e restaura as muralhas. E outros se levantam e restauram o templo. E tem o texto de Neemias, quando eles leem, abrem o rolo, depois de mais de 70 anos sem ler a Bíblia, num culto solene, eles pegam o rolo e abrem para ler a palavra sendo exposta. Depois de tanto tempo, eles todos choram diante de Deus por ter a Bíblia diante deles, uma palavra de consolo, de conforto, de direcionamento, de vida para suas vidas. Você e eu somos privilegiados de termos essa palavra, de conhecermos esse Deus que se revela, um Deus que pode transformar qualquer circunstância, se a gente deixar e se a gente tomar a decisão de continuar caminhando com Ele. Deixa Deus entrar na tua vida. Esse Deus é um Deus que transforma, é um Deus que transforma sonhos em realidade, ainda que não sejam sonhos do passado, numa realidade que aponta para o futuro. É um Deus que transforma vergonha da derrota na alegria da vitória. É um Deus que transforma dúvidas, incertezas e muitas dessas dúvidas que nós temos acerca de nós mesmos. É um Deus que transforma lugares secos e desérticos em lugares de vida e de restauração. É um Deus que transforma lágrimas de tristeza em canções de alegria. Por último, é um Deus que transforma sementes em frutos. O ano começou, é tempo de semear. Capacitação profissional, estudo,
negócio próprio, projetos pessoais, sonhos, vida com Deus. É uma semeadura. Vir num domingo à igreja é uma semeadura, mas é o único dia que eu posso, então não abra mão de estar. Porque não deixa de ser uma semeadura. Essa palavra que é semeada no teu coração gera vida na sua vida amanhã, depois da manhã, quarta. Deus pode transformar a vida de qualquer um que entregar suas vidas, entregar a sua vida nas mãos dele. Que Deus te abençoe muito nessa noite. Que essa palavra possa gerar ânimo, paz e vida na tua vida. No nome de Jesus. Vamos ficar de pé.